Uma das maiores tentações que temos é ficar conosco mesmo. É você ficar sozinho, é você se descobrir. Por isso que quem não tem isso, quando está na igreja, a religião é seu maior esconderijo, porque ela cria parâmetros externos para ter senso de pertencimento. Então a pessoa prefere viver na cadeia. Ela vive presa, mas tem senso de proteção. Um dos malefícios da modernidade foi a capacidade, o poder que a modernidade teve de roubar a contemplação. Nós estamos viciados no mundo das imagens. A gente fica um minuto sozinho, a gente já vai para o mundo das imagens. E isso nos rouba a capacidade da solitude e de contemplar. Sabe, alguém disse que a melhor maneira de ver o invisível é fechando os olhos. E Deus é invisível. Quando a Bíblia diz, não fareis para vós imagens, não se trata só de você ter uma imagem de escultura para adorar. Mas Deus estava comunicando o seguinte, eu sou invisível. E quando você fica viciado no mundo das imagens, você perde os olhos da contemplação. A modernidade ela trouxe alguns malefícios nesse sentido. Você já viu que hoje a gente está num culto, mesmo que a gente saiba a letra da canção, a letra do louvor, a letra do hino, mas a gente fica com os olhos abertos, lendo no data show, lendo na parede, porque a gente perdeu a capacidade de contemplar. Estamos viciados no mundo das imagens e a gente precisa aprender a voltar a ficar sozinho para recuperar o olho da contemplação. Quando eu leio a Bíblia, eu sei o que está escrito. Quando eu medito, eu sei o que Deus quer dizer quando está escrito. E a meditação você não tem no mundo das imagens. Um outro malefício que a modernidade trouxe foi a capacidade que ela teve de arrancar o prazer do propósito. Você quer ver? Hoje, por exemplo, a modernidade ela trouxe o poder de arrancar o prazer da comida, do propósito da comida. Por isso a gente tenta se suicidar todos os dias e não consegue. A mesma coisa é o sexo. A modernidade deu o poder de arrancar o poder, o prazer do sexo, do propósito do sexo. Não escolha nenhum tipo de prazer que não esteja dentro do propósito, porque isso pode te dar prazer, mas vai te matar. Escolha todos os prazeres que são oriundos do propósito. De modo que nós devemos usar a modernidade, mas não podemos se deixar ser usurpado por ela. A gente, num segundo que está sozinho, a gente já vai para o mundo das imagens, porque nós não sabemos mais ficar conosco mesmo. Toda falência emocional e toda falência de produtividade está na passividade. E a passividade, ela se alimenta das fugas. Então, quando eu me vejo sozinho, para mim não ter que lidar com as minhas próprias realidades, eu tenho pavor de estar comigo mesmo, porque eu não sei conversar com as minhas mazelas, então logo eu vou para uma fuga. Então um vai para a comida, o outro vai para a pornografia, enfim, eu faço qualquer coisa que me coloque numa sala, num lugar aonde eu não tenho que lidar comigo mesmo. Outro vai para a droga. Quando a pessoa está debaixo de pressão, qual o problema de quem usa cocaína e outros tipos de droga? O problema não é a droga. O problema é que debaixo de uma pressão, as emoções negativas dele afloram. Então ele não sabe lidar com aquilo. Ele vai para a droga. Ele vai fumar maconha, ele vai cheirar cocaína, ele vai para a pornografia. Você sabia que tem fuga, inclusive espiritual? Tem pessoas na igreja que elas chegam um dia na igreja, no outro dia elas estão aleluiadas, glória a Deus, aleluia, xarabacaia, e aquilo é uma falsa espiritualidade muitas vezes, porque debaixo da pressão, ela, antes de fumar, vai fumar um baseado de maconha, ela fuma um baseado espiritual, ela vai para um lugar onde ela não se relaciona com ela mesma. É daí que nasce o misticismo, a religiosidade, porque o verdadeiro evangelho te coloca em contato com Deus e com você mesmo. Sabe,
As maiores dificuldades que a gente tem de se relacionar com o outro é porque, no fundo, a gente está brigado com a gente mesmo. E quem está de mal consigo mesmo não vai conseguir estar de bem com muita gente. Assim, você não tem crescimento interior se você não tem solitude. Você não tem libertação interior se você não sabe ficar com Deus. Porque há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é você ficar sozinho sem ninguém. Solitude é você ficar com Deus e consigo mesmo. Uma das maiores tentações que temos é ficar conosco mesmo. É você ficar sozinho, é você se descobrir. Por isso que quem não tem isso, quando está na igreja, a religião é seu maior esconderijo, porque ela cria parâmetros externos para ter senso de pertencimento. Então a pessoa prefere viver na cadeia. Ela vive presa, mas tem senso de proteção. Sabe, uma das coisas que a gente precisa aprender, nós que vivemos nós que buscamos viver um evangelho genuíno, verdadeiro, a gente aprende na Bíblia que nós não podemos confiar na força do próprio braço, que a gente não pode confiar em si mesmo, tem que negar a si mesmo. Tudo isso é verdadeiro e muito poderoso. A Bíblia diz que eu não posso, maldito o homem que confia no homem e faz seu braço a sua força, ou da sua força o seu braço. E de fato, eu não posso confiar em mim, mas tem uma coisa que eu tenho descoberto. Tem pessoas que elas têm muita facilidade em crer em Deus, mas elas têm dificuldade em crer nelas. Sabe, eu preciso aprender a crer em Deus, mas eu também preciso aprender a acreditar em mim. Não estou falando de confiar em Deus, mas acreditar em mim. Sabe por quê? Deus, quando fez uma aliança, Ele não estava confiando em mim, Ele estava confiando nele, mas acreditar, Ele acreditou em mim. Então eu preciso ter essa dinâmica, confiar em Deus, mas eu preciso acreditar em mim. O Isaías, ele se achava o cara. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai dizer, ai de ti, ai de ti, ai de ti. No capítulo 6, ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz, ai de mim. E ele vai dizer, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que ele estava dizendo? Até ali ele achava que só ele que tinha lábios impuros, o povo era que só tinha lábios impuros. Agora ele põe a mão na cabeça e diz, ai de mim que eu sou farinha do mesmo saco. Aí vem uma pergunta, a quem enviarei? Eu fico imaginando que Isaías nessa hora ele pensa, Deus, se o Senhor faz essa pergunta 5 minutos atrás, até eu ver a tua glória, eu já ia dizer, demorou, sou eu. Mas agora que o Senhor me mostrou a minha miserabilidade, que eu não sou melhor de quem eu exorto para ser melhor, agora, mas o que ele disse? Ele disse, envia-me a mim. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu sou inadequado, eu não sou pronto, não valho para nada. Mas agora que eu vi o que eu vi e tive a experiência que eu tive, eu não sirvo para mais nada, me envia, que eu não vou me apoiar em mim para nada. Então o diabo, ele prende as pessoas em 2 extremos. Ou ele prende na pessoa que se acha, não tem senso de necessidade de santificação, não tem senso de necessidade de purificação, ela só vive no envia-me a mim. Ou então ele prende a pessoa no outro extremo, ai, eu não sou nada, eu não posso, eu não tenho, eu só sou uma formiguinha. Não, eu tenho que ter um senso que eu sou pó, mas que eu vi a sua glória e agora envia-me a mim, só que eu não vou confiado em mim, eu vou confiando nele, mas crendo em mim, no que ele colocou em mim. O elefante se assustou na selva, ele viu um rato e se assustou, ele saiu correndo. Primeira árvore que ele trombou, já caiu uma formiga em cima dele, estava na árvore, e ele arrancou aquela árvore, ele foi rasgando o mato, ele foi abrindo um túnel, né? Depois de 1 quilômetro rasgando por meio da selva, ele se cansou e parou. Ficou um túnel aberto para trás. A formiguinha desceu no ouvido dele e disse, dá uma olhadinha para trás e vê o estrago que nós 2 fizemos. Sabe, isso somos nós em Cristo. Agora, o diabo, ele procura convencer que eu sou só uma formiguinha. Mas quando eu acredito que eu sou uma formiguinha, que estou em cima do elefante,
Depois que eu vejo Deus fazer coisas que Ele faz, o diabo tenta me convencer que eu não sou a formiguinha, eu sou o elefante. Não, eu sou a formiguinha. Cara, mas eu estou em cima de um elefante. Eu preciso acreditar em Deus.